Olá, 8h16, o nosso horário de live às quartas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre liderar para cima. Esse é um tema bem interessante. Espero que vocês gostem. Lembrando que clica no aviãozinho, convida pessoas, manda para as pessoas. Clica no coraçãozinho que ajuda a gente, né? O Instagram entrega mais, leva mais longe aí a nossa mensagem. E vamos aguardar aqui uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, para as pessoas poderem entrar e chegarem aí na nossa live, né? Eu decidi falar sobre liderar para cima porque esse é um tema recorrente, né? Durante os cursos, no último curso, inclusive, as pessoas falaram muito disso, de que, poxa, mas eu quero fazer as coisas e eu não consigo porque o meu chefe breca, o meu chefe barra, né? E outras pessoas que eu vejo também falando, mas eu quero fazer as coisas, mas o meu chefe não resolve, ele não consegue me dar apoio e eu não consigo, não tenho uma boa comunicação. Veja, a gente tem técnica para isso também, tá? Então, por isso que eu decidi hoje falar sobre liderar para cima. A gente vai aproveitar aí os nossos 30, 40 minutos aqui de live para fazer esse liderar para cima, tá? Já vou começar já a falar. Eu preparei o roteiro, como sempre, eu tenho um roteiro aqui na minha frente que eu preparei. Acho que quem acompanha merece essa organização, né? E tô só aquela enroladinha básica até as pessoas começarem a chegar aqui na nossa live. Boa noite para quem já está aqui com a gente, muito obrigado por prestigiar. E mais alguns minutinhos a gente já vai desenvolver o conteúdo, tá? Lembrando, gente, que aí o coraçãozinho ajuda, né? E o aviãozinho convida as pessoas para virem participar aqui com a gente, tá? Repetindo mais uma vez, hoje a gente vai falar sobre liderar para cima, na prática. Dar algumas dicas de como que você faz para influenciar os seus superiores, né? Porque, já começando a desenvolver aqui o nosso conteúdo, veja, o líder ele precisa defender os direitos da equipe, correto? O líder sempre tem que defender os direitos da equipe. Porém, o líder também tem que defender os direitos da empresa. Então, veja, o líder está ali no meio do caminho entre a equipe e a empresa e ele precisa ver os dois lados, né? Recentemente, numa consultoria, eu precisei lembrar isso para um nível de liderança que estava enxergando somente direitos e não deveres. Então, entenda de uma vez por todas que se a empresa não estiver com uma boa saúde, financeira principalmente, ela não consegue ajudar os membros da equipe. Então, em primeiro lugar, as necessidades da empresa e depois a necessidade dos membros. Boa noite para quem está chegando. Muito obrigado aí para comparecer aqui na nossa live. E eu vou citar, eu gosto muito desse filósofo. Eu não sei nem se o pessoal conhece. O pessoal mais jovem talvez não conheça, né? Filósofos são muito antigos. Mas eu gosto muito do filósofo Spock, do Star Trek, do Jornada nas Estrelas. E o Spock, ele cita o seguinte: o direito de muitos se sobrepõe ao direito de um só. Então, recentemente eu precisei citar o Spock, porque a pessoa estava defendendo muito o direito de uma pessoa. E esse direito, se fizesse prevalecer o direito de um membro da equipe, ia prejudicar todo o restante da equipe. Por isso que eu gosto muito dessa coisa do o direito de muitos se sobrepõe ao direito de um só. E eu estava falando, então, que o líder precisa defender os direitos da equipe e os direitos da empresa.
né? Então, quando o líder defende os direitos da empresa, ele está se dirigindo à equipe. E quando ele defende os direitos da equipe, ele está se dirigindo à empresa ou aos seus superiores. Da mesma forma, as técnicas de liderança que você usa para liderar subordinados, você usa para liderar superiores hierárquicos. Quer ver só? A definição que eu uso de liderança, né? Eu uso no meu curso, eu usei na minha participação do e-book que eu fui convidado a escrever um capítulo sobre saúde emocional, e eu escrevi um capítulo explicando como a liderança ajuda na saúde emocional, mesmo em tempos de crise, né? Que é o seguinte, a definição. Liderar é influenciar pessoas para obterem resultados. Essa é a definição do Sérgio. Eu juntei algumas definições que eu estudei, basicamente 3 autores, né? Professor Stephen Covey, Dale Carnegie e o filósofo Sócrates. Juntando esses 3 autores, eu cheguei à minha definição, que é liderar é influenciar pessoas para obterem resultados. Ok. Quando você fala em influenciar pessoas, você pode estar falando de subordinados, que é a sua equipe, e você pode estar falando de superiores. São pessoas também, ou não? São ETs? São avatares? Não. São pessoas. Então, as técnicas que você utiliza, já a partir da definição de liderança, elas são as mesmas que são utilizadas para liderar para cima. É lógico que você precisa ser um líder para liderar. E aí nós temos a diferença de chefe e líder, né? Chefe tem algumas atitudes que são mais conservadoras, mais simples, mais confortáveis. O líder ele tem atitudes mais proativas, mais modernas, um pouco mais agressivas e indo mais de encontro aos problemas, resolvendo problemas. Então veja, o líder ele precisa ser um líder e a partir daí ele consegue liderar para cima. Até a língua portuguesa explica, se ele não é líder, ele não lidera. Se ele é um chefe, ele chefia. Então, liderar para cima, o líder ele precisa estar utilizando todas as competências de um líder, todas as técnicas de liderança. Dentro dessas técnicas de liderança, o início disso tudo, para você se tornar um líder, é conhecimento. E sempre vou falar de conhecimento, o tempo todo eu falo que você tem que ir atrás de conhecimento. Conhecimento é o que te salva de qualquer coisa na vida, de qualquer problema. É o conhecimento que você tem que buscar. E conhecimento nunca é demais, né? Inclusive a frase que é atribuída a Sócrates, é engraçado que eu ainda não vi nenhuma... Eu já vi gente dizendo que não é, mas aí também não acho quem é o autor, aquele só sei que nada sei. É atribuído a Sócrates, eu já vi contestação na internet, não, essa frase não é de Sócrates, tá, então de quem é? Enquanto não aparecer o autor, eu vou continuar dizendo que ela é de Sócrates, e se não for, deveria ser, porque é mais ou menos o que Sócrates diria, eu acho. Só sei que nada sei. E vamos atrás de conhecimento. Então, o líder, ele precisa, primeiro, conhecer o negócio, a área, o segmento que ele está atuando. Ele tem que ter conhecimento do negócio. Ele não pode ser uma pessoa que não sabe nada daquele negócio, né? Depois, ele tem que conhecer a organização que ele está, a empresa que ele está. Como é essa empresa? Essa empresa, como que ela se situa no segmento? Como que ela representa aquele negócio? Depois, qual é a estrutura desta empresa? Ela é grande, ela é pequena? Qual é o porte da empresa? Pois bem, dentro da estrutura da empresa tem uma hierarquia instalada. E o líder tem que saber qual é essa hierarquia. E aí,
dentro dessa hierarquia, quem são os seus superiores e os seus subordinados? Mas hoje a gente está falando de liderar para cima. Então, quem são os seus superiores imediatos? Quem são os próximos? Deve ter um organograma, ter uma escala hierárquica. E aí o líder conhece a sua equipe, que se ele tiver a sorte de ter montado a sua equipe, é mais fácil para ele conhecer, senão ele pegou uma equipe montada, ele tem que se esforçar um pouco mais para conhecer a equipe, mas ele precisa conhecer a equipe, e o líder precisa conhecer a si mesmo. É o tal do autoconhecimento. Então veja, quando o líder tem este nível de conhecimento, conhece o negócio, a organização, a estrutura, a hierarquia, os superiores, a equipe e ele mesmo, ótimo, agora ele está pronto para liderar para cima. E aí ele está pronto para liderar para baixo, para os lados. Aí agora ele está pronto, porque ele tem o conhecimento, ok? Certo. Se você tem o conhecimento das técnicas de liderança, se você tem as competências de um líder, então você sabe o que é comunicação assertiva. Ele sabe o que é comunicação assertiva, ele pratica a comunicação assertiva. Dentro da comunicação assertiva, existe um estudo bem interessante, que é o PNL, Programação Neurolinguística. Então, a primeira coisa que o líder vai fazer é identificar o seu superior. Lembrando, estamos falando de liderar para cima. Ele precisa identificar o seu superior ou os seus superiores imediatos e classificá-los no grupo. Ele é visual, ele é auditivo ou ele é sinestésico? Não entendeu? Vou repetir. Eu tenho vídeo colocado aqui, inclusive, no Instagram, tá? Você precisa saber, para se comunicar assertivamente, qual é a classificação da pessoa com quem você vai se comunicar. Se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico. Visual são as pessoas que são influenciadas mais pela visão, auditivo pela audição e sinestésico pelos outros 3 dos 5 sentidos, né, que é o olfato, o paladar e o tato. E aí eu vou contar um caso. Ó, a Sinai Consultoria, acho que é o João que está aqui, que entrou na live como Sinai. Bem-vindo, João, muito obrigado aí. Ele está comentando aqui, né, que o conhecimento é a base de tudo. Tá? Então veja, quando você identifica se o seu superior ele é visual, auditivo ou sinestésico, você consegue uma comunicação mais assertiva. Eu vou contar um caso para vocês. Eu trabalhava na Glenair, na divisão aqui da América do Sul. Glenair é uma multinacional com matriz no Canadá e presença na época, nossa, lembrar o ano agora que eu trabalhei na Glenair, acho que foi 90, por volta do ano 90. Né? A Glenair tinha participação em mais 12 países do mundo. E eu trabalhei no escritório do Brasil e aqui era a filial Glenair South America. Ok. O meu superior direto era o John Webster, que ficava em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele era o General Manager, né? o gerente geral de vendas para a América Latina. Ele é o Sales General Manager Latin America. Ele era o cara que controlava as vendas da América Latina toda. Pois bem, eu entrei na empresa, o Ricardo Kellerman era o gerente administrativo do escritório, mas as vendas eu me reportava direto ao John Webster. E no primeiro mês tinha lá os relatórios que eu precisava mandar, né? Porque eu era um gerente de contas, então eu fazia vendas para esse escritório. Era uma empresa de pager, de bip. Olha como isso é antigo, gente. Talvez alguém aqui, o pessoal talvez nem tenha usado bip ainda. Não chegou a usar bip. Né? Bip é o antecessor do pré-pago, do celular pré-pago. Mas vamos lá, então no primeiro mês eu mandei um relatório com a produção, né, de quanto que a gente vendeu bem, eu consegui cumprir a cota. No segundo mês a gente bateu a cota e a meta, né? Não sei se vocês sabem a diferença de cota e meta, mas depois, numa outra live, num outro momento, a gente explica.
Mas tem cota e tem meta. Basicamente, cota é o que você deve cumprir, é a sua obrigação, e meta é o que você busca, tá? Então eu bati cota, meta, mandei o relatório, nada, nenhum comentário. No terceiro mês, eu nem lembro porquê, se eu estava com mais tempo ou não, mas junto com o relatório, já que ele era em Excel, eu fiz um gráfico. Eu fiz um gráfico de colunas, só mostrando a evolução das vendas, né? E eu fiz esse gráfico e mandei junto com o relatório. Um gráfico colorido, automático ali do Excel. Esse chefe me respondeu o e-mail no mesmo dia, parabenizando, congratulations. No dia seguinte me ligou, dando os parabéns, elogiando, e naquele mês eu tive não foi um aumento, é uma bonificação, uma premiação. Né? O que eu percebi? Ele era visual. Porque enquanto eu estava mandando só os números e só o relatório naquela planilhinha, aquilo não chamou muito a atenção dele. Quando ele viu um gráfico colorido, acho que aquilo explodiu no cérebro dele. Falou, nossa, esse rapaz está mandando bem. E aí ele começou... a produção está me avisando que o meu microfone está batendo no zíper do agasalho. Deixa eu ver se eu melhoro isso, gente. Se melhorou, depois... Produção, depois me avisa. Gente, estou de agasalho aqui, porque está frio aqui em São Paulo, tá? Tá dando 13 graus aqui, tá bastante frio. Então, esse chefe, parece que quando eu mandei o gráfico, explodiu no cérebro dele. Bom, adivinha o que eu fiz durante toda a minha permanência lá na Glinair? Tome gráfico, né? Aliás, eu virei pornográfico. Tudo eu punha no gráfico. Mandei relatórios todo mês e sempre com gráfico anexo, porque eu descobri que ele era visual. Então, esse é um caso prático que aconteceu comigo quando eu percebi, eu consegui classificar o meu chefe. Eu entendi que ele era visual. Né? O pessoal está dando um retorno aqui para mim que melhorou. Valeu, gente. Obrigado. Então, quando você tem conhecimento, fica muito mais fácil você executar as suas tarefas e você atingir os seus objetivos. Né? Quem está falando aqui, obrigado, Produfilha. É porque aqui eu tenho a minha produção, eu tenho a Produesposa, a Produfilha. Né? Essa é a produção aqui da live que a gente faz aqui de casa. É pandemia, eu nem na empresa estou indo. Vamos lá, continuando. Quando você identifica qual é o perfil do seu superior, fica mais fácil você se comunicar. Fica mais fácil você levar as situações. Né? Então, veja, se o seu chefe, se o seu superior é sinestésico, cara, paga o almoço para ele. Chama ele para almoçar por sua conta. O sinestésico gosta de comer. Né? Se ele é auditivo, entrega grava uma playlist para ele, manda uma música, arruma um ambiente agradável. Por incrível que pareça, assim, usa perfume. Parece estranho o que eu vou falar. Eu sempre tive, durante a minha infância eu tive muita rinite, sinusite, um monte desses it. Né? Quando eu fui morar no interior, parece que curou essas minhas alergias. Mas eu não podia usar perfume. O perfume é uma coisa que fica forte. E eu usando o perfume, outra pessoa usando, não, porque você sente um pouco, afasta, não sente mais. Mas o perfume em mim me atrapalha. Então eu nunca usei perfume. Eu conheci o Sr. Laurindo. O Sr. Laurindo hoje é um amigo. O Sr. Laurindo foi um cliente na época da Glinair. O Sr. Laurindo hoje já está com perto de 80 anos. Falei com ele essa semana.
Inclusive, seu Laurindo, estou mandando boas energias para o senhor aí amanhã, pela cirurgia aí que o senhor vai fazer. Conversei com ele essa semana, ele vai fazer uma cirurgia no olho complicada. Mas quando eu conheci o seu Laurindo sempre usou perfume. Então, e veja, eu já vou avisar aqui, eu não tenho atração por homem. Mas era agradável estar do lado do seu Laurindo por causa do perfume que ele usava. A partir daí, duas coisas eu percebi. Os cheiros me influenciam positivamente. E se o cheiro for ruim, negativamente. Como eu tenho problema de desvio no septo, adenoide, eu tenho um monte de coisa errada no nariz, eu sinto pouco cheiro. Mas quando eu sinto o cheiro, ele me influencia muito, né? Hoje aqui em casa, a minha filha brincou, é o cheiro que o pai gosta. Tem uma coisa que elas usam aqui, passaram a usar para desinfetar, acho que as coisas no Covid, não sei direito o que é, acho que é um álcool aromatizado, alguma coisa assim. E quando usa, tem um cheiro muito bom, é um cheiro parecido com lavanda, mas é muito bom. E toda vez eu pergunto, né? Nossa, que cheiro é esse? Como é bom? Minha filha falou, o pai já vai reclamar que estava usando aqui hoje. Então o cheiro me influencia. E eu comecei, e o seu Laurindo era uma pessoa que eu gostava de estar perto, eu gostava de conversar, por causa do cheiro do perfume dele. Olha como o cérebro da gente funciona e olha como a programação neurolinguística funciona, né? Então, o seu Laurindo com certeza me influenciou muito, porque eu já tinha uma predisposição a ouvi-lo. E eu tenho guardado essa imagem do seu Laurindo. Ele de vez em quando vai lá na empresa, ele pede para usar o meu escritório, e as meninas lá falam, nossa, o seu Laurindo quando vem aqui a empresa inteira fica perfumada, né? Eu tenho vergonha, qualquer dia eu vou perguntar para ele qual é esse perfume que ele usa, que realmente é muito bom. Mas então, entenda como que é o seu superior. Quando eu trabalhei na Vibras, eu fui ser coordenador de treinamentos e eu dava algumas aulas, e era para os oficiais do exército da Malásia. E não começou bem, a primeira semana não foi bem, a relação não estava boa, tinha um problema do inglês, o meu inglês não era bom, o deles também não era, né? Malaio, asiático falando inglês é difícil pra gente, o meu inglês também já não era bom. Na época era melhor, eu estava mais treinado, mas não era perfeito. Bom, tinha uma insatisfação. E um dia, no intervalo de aula, eu coloquei uma música. Eu levei uma fita cassete, gente, olha como faz tempo isso. Eu coloquei uma música no intervalo. E no intervalo, todos eles saíam da sala. Quando eu coloquei a música, o coronel, que era o chefe da equipe lá, do Exército da Malásia, que estava fazendo treinamento com a gente, lá na Vibras, em São José dos Campos, esse coronel voltou para a sala. Daqui a pouco entraram mais 3. E aí eles perguntaram, né? Nossa, mas que música é essa? Eles eram muçulmanos, então as músicas são muito restritas na religião deles, né? E aí eu falei, não, é samba. Era um samba-canção, um samba suave que estava tocando. Nossa, eles viraram super fã. Pediram para todo intervalo eu colocar música, e eu comecei a gravar mais fitas. Aí eu gravei uma fita de sambas, os mais tradicionais, então peguei Luiz Airão, Chico Buarque, um pouco de bossa nova de João Gilberto, gravei fita, entreguei para o coronel, nossa, ele adorou. Para vocês terem uma ideia, depois eles pediram, no carnaval, eu trouxe eles no Sambódromo aqui em São Paulo. Eu os trouxe aqui. Porque eles queriam muito conhecer eles. Lógico que eles tinham uma ideia errada. Eles falaram, não, escola de samba, escola de samba. O samba que eu estava mostrando, eu expliquei que era diferente o samba. Mas eles adoraram também, vieram, porque o nosso, inclusive um parênteses aqui, quem não foi no Sambódromo, vá, tá? É um espetáculo incrível. Eu ainda não fui no do Rio de Janeiro, mas o daqui de São Paulo já é um espetáculo incrível. É muito diferente de você ver na televisão e ver lá pessoalmente, né? Agora passa a bateria então na tua frente, cara, não tem como ficar parado não. E eles são muçulmanos, eles não dançam, né? Mas eles começaram a pular, que nem pipoca. Então veja, quando eu identifiquei que eles eram auditivos, tome música. Esse coronel principalmente era auditivo e a maioria deles era auditivo, tome música. Melhorou muito a relação. Melhorou muito a relação. Então vale a pena você entender para você poder classificar. Eu sempre digo no curso de liderança e nos vídeos para usar a PNL para você liderar os seus subordinados, os seus seguidores. Mas para cima funciona bem também, ok?
Uma dica muito importante, e essa eu aprendi nas Forças Armadas, aprendi no Exército. Quando você apontar um problema, aponte também uma solução. Seu chefe vai gostar muito disso. Porque criticar é fácil. Encontrar problema é muito fácil. Apontar o dedo ali, ó. Ah, aquilo ali está errado. Gente, se eu quiser, eu fico o dia inteiro fazendo isso. Ah, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. O difícil é achar a solução para o problema. Então, isso eu aprendi no Exército. Quem apresenta um problema leva pelo menos 2 sugestões de solução. Então, quando você levar um problema para o seu chefe, já leve a solução ou uma sugestão. Pelo menos uma. Porque senão você é o chato que fica só apontando o problema. Essa é uma dica bem legal para liderar para cima. Tá? Essa semana, conversando aí com a minha equipe, né? Porque, gente, eu sou chique, eu tenho uma equipe, tá? Esse projeto aqui de live, de levar conteúdo, e que virou um curso, e a gente está perto de lançar o curso de liderança, fazer o nosso primeiro lançamento do curso gravado, né? Eu dou aula de liderança há 15 anos no Senac, mas comecei no Senac dando curso de liderança há 15 anos. Mas gravado é a primeira vez, então é um projeto, e eu tenho aí o Lucas e o Camargo que ajudam nesse projeto. Na verdade, a ideia é deles, eles são os organizadores, eu só crio o conteúdo. Então, e numa reunião que a gente fez essa semana, saiu um termo, saiu uma frase que é assim: a gente precisa ofertar o que a pessoa quer e entregar o que ela precisa. Vou repetir. A gente precisa ofertar o que ela quer e entregar o que ela precisa. Quando eu falo de atendimento ao cliente, quando eu dou curso de vendas, curso de atendimento ao cliente, eu falo que o especialista é você que vende. Você está vendendo alguma coisa, você é o especialista. Então, você é a pessoa que tem conhecimento do produto e sabe orientar. O cliente, às vezes, não sabe o que ele quer. Eu vou dar um exemplo. Então, a mulher, ela entra numa loja de roupa e ela pega uma roupa que ela achou muito bonita no cabide. Quando ela põe no corpo, ficou horrível. Né? Cabe à vendedora ali usar da sua expertise e dizer para ela: senhora, olha, eu tenho este outro... Não vai falar, ó, ficou horrível no seu corpo, porque aí você perdeu a cliente. Né? Mas precisa, de alguma maneira, mostrar para a senhora: prova este. E a hora que ela provar o outro, a vendedora: nossa, esse ficou maravilhoso. Então, o que você fez com isso? Você ofereceu o que ela queria, mas entregou o que ela precisava. Porque você identificou a necessidade da pessoa. Pois bem, utilizando esta frase e este conceito, eu resolvi trazer essa frase e esse conceito para explicar outra técnica de liderar para cima. Às vezes você não pode ser muito sincero. Principalmente se o seu superior não é um líder. Às vezes você é um líder, mas o seu superior ainda não atingiu esse grau. Ele ainda é um chefe, a antiga. Então você não pode ser um sincerão. Você pode usar essa técnica. Oferecer para ele o que ele quer e entregar o que ele precisa. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu trabalhei na empresa de BIP, antes dessa multinacional, na Glinera, eu trabalhei alguns anos na Intelco SA, que era a primeira empresa de BIP, de pager no Brasil. Tá, a Intelco foi vendida e eu trabalhei uma segunda vez. Esta pessoa que comprou, ela tinha o dinheiro para comprar, mas ela não tinha nenhum conhecimento do negócio. E ela tinha um gênio difícil. Centralizadora, ela achava que era um líder autocrático, mas na verdade era um chefe mandão. Então todo mundo tinha muita dificuldade de lidar com esse novo dono, com esse novo presidente da empresa. E eu percebi que ele precisava tomar algumas providências, ele precisava cuidar de algumas coisas, mudar alguns procedimentos. A empresa estava muito ruim, então a empresa já vinha de uma pré-falência, né, de quase falida, e vendeu, e então ela estava numa situação muito ruim.
e esse chefe não aceitava muita coisa, então a minha postura era, tudo que ele pedia, eu dizia ok. Então, eu estava oferecendo a ele o que ele queria. E, na verdade, eu fazia o que era necessário. E depois eu mostrava. Né? E eu não tenho nenhum problema de falar, não. É o Antônio Marcos, que era o presidente. Já faz tempo que eu não falo com ele, mas até uns 3 anos atrás a gente ainda se falava. Antônio Marcos, você me pediu para fazer isso e eu falei que eu ia fazer, mas eu acabei fazendo desta outra maneira e deu este resultado. Quando eu fiz isso a primeira vez, ele teve um início de postura ruim, né? E aí a coisa da leitura corporal, né? Afastou para trás, cruzou os braços, uma posição de negação, mas foi esperto, não reagiu na hora, pensou por alguns segundos, voltou. O que interessa é o resultado, Sérgio. Mas cuidado, quando eu te pedir as coisas, faça do jeito que eu estou falando. Você deu sorte, você fez diferente e deu certo. Bom, a partir dali eu passei a fazer as coisas diferentes e todas elas acabavam dando certo, porque ele não tinha conhecimento do negócio nem da empresa e eu tinha. E acabei virando lá até o braço esquerdo dele, o braço direito não, porque ele já trouxe com ele, inclusive era o guarda-costas dele. Mas acabei sendo um influenciador. Enquanto eu estive lá na empresa, eu consegui influenciar bastante coisa. Né? Então, eu usei essa técnica de oferecer o que ele queria, mas entregar o que ele precisava. Tá? Uma outra técnica interessante é deixe que ele tenha ideia. Deixe que ele tenha ideia. É quase o que Sócrates fazia, né, com os sofistas. Porque Sócrates, se você perguntasse alguma coisa para ele, Sócrates não te dava a resposta. Sócrates te fazia uma pergunta e você dava uma resposta. Baseado na sua resposta, Sócrates fazia outra pergunta e você dava outra resposta, e Sócrates fazia a terceira pergunta e você dava a terceira resposta. Quando Sócrates fizesse lá a 10ª pergunta para você, sempre baseado nas suas respostas, ele ia desenvolvendo um raciocínio. Quando Sócrates fizesse a 10ª pergunta e você respondesse, a resposta era a resposta da sua pergunta que você fez primeiro para Sócrates. Então Sócrates fazia com que os alunos chegassem na resposta. Sócrates não dava a resposta. E essa técnica ficou conhecida como sofismo. Né? Essa é uma técnica que você pode usar para liderar para cima. Deixe o seu superior chegar na ideia. Hoje eu não tenho mais chefe, mas eu tenho clientes, né? Então dizem que quem tem cliente tem patrão. Então eu tenho a minha empresa, como segunda atividade, consultoria, aulas, palestras, então eu não tenho um superior hierárquico, mas eu tenho clientes. E eu tenho um cliente que se considera meu patrão. E esse cliente, ele é bem difícil. Então, para conseguir as coisas com ele, eu descobri que ele tem que ter a ideia. Então eu faço isso. Eu só consigo alguns resultados nas minhas proposituras, nas minhas propostas, quando eu faço com que a ideia seja dele. Né? Então eu vou dando inputs, eu vou colocando algumas informações na conversa e daqui a pouco ele tem a ideia. E aí funciona. Essa é uma técnica interessante. Tá? Uma maneira de liderar para cima é você saber ser oportuno. Tá? Veja, quando a gente fala de... Opa, quase derrubei aqui a câmera. Quando eu falo de feedback, e eu falo de feedback para seguidores do líder, né? Para a equipe. Então, o feedback precisa ser oportuno, tem a hora certa de você dar feedback. Para cima é a mesma coisa. Tá vendo como mais ou menos são as mesmas técnicas? Eu falei de conhecimento, eu falei de comunicação assertiva, agora estou falando de feedback. Né? Então, quando você for dar um feedback para cima, você precisa ser oportuno. Tem a hora certa para você dar o feedback. Não adianta você sair falando
porque esse superior ele não vai aceitar, não é no seu timing, é no timing dele. Eu tenho um exemplo recente numa consultoria, que já quase ao final da consultoria eu tive a oportunidade de falar com o dono, com o presidente da empresa. E eu esperei, eu fui paciente, foram meses esperando. E a oportunidade apareceu e aí eu consegui passar para ele informações que estavam sendo filtradas, não chegavam nele, né? E aí foi uma reunião muito boa. Mas eu precisei ser bastante paciente, porque o perfil dele também não era de dar abertura. Tanto é que demorou muito para ele me chamar para uma reunião 1-a-1. Esse é um termo que eu aprendi no BNI, no grupo que eu estou participando, reuniões 1-a-1, reunião cara a cara, né? Uma outra maneira legal de você fazer, uma outra técnica, é você pedir ajuda. Então, você tem superiores que gostam de ajudar. Isso, inclusive, eu percebi que os meus seguidores, os meus liderados fazem isso comigo. Eles perceberam que eu gosto de ajudar, então eles me pedem ajuda. Essa é uma técnica que eles descobriram. Eles me pedem ajuda e aí eu vou lá de bom grado. Então você tem pessoas, você vai encontrar superiores hierárquicos que gostam de ajudar e talvez seja somente esta brecha que você tenha, né? Então, quando você pede ajuda, ele muda o tom. Ah, sim, claro, eu vou te ajudar. E aí você consegue as coisas, consegue expor, consegue alguns resultados. Olha só, tem um termo que eu acho bem legal, nosso horário já está estourando. Deixa eu dar uma acelerada aqui, gente. Pessoas que se oferecem para liderar para cima, elas precisam ter um objetivo. E o objetivo é ajudar a chefia, ajudar a liderança, ajudar o superior. Porque, veja, todos são uma equipe. Quando você lidera para cima, você está ajudando o seu superior hierárquico. E aí algumas pessoas podem entender isso como sendo um puxa-saquismo. E aí tem uma frase que eu acho bem legal, que foi dita pelo Bill Gates. O Bill Gates dizia o seguinte, ele disse isso numa palestra, ele falou o seguinte, ele falou, sabe quando as pessoas começam a chamar, aquela pessoa que fica ajudando o chefe, fica depois do horário para ajudar o chefe, às vezes chega mais cedo para ajudar o chefe, vai almoçar com o chefe, como é que os colegas cumprimentam ele? Então, quando chega de manhã, esses colegas costumam falar o seguinte, né? E aí, puxa-saco? Ô, baba-ovo? Ei, Caxias? O tempo passa e o cumprimento um dia será assim, bom dia, chefe. Porque é ele que vai virar chefe, não são os outros. Porque ele tem uma atitude de liderança. Ele decidiu liderar para cima. Então, ele vai ser promovido. Entendeu? Outra coisa que o Bill Gates falou nessa palestra, ele falou assim, não faça bullying com os nerds, eles serão seus chefes. Bem interessante isso, né? Já tinha parado para pensar? Ah, você está lá na faculdade, vamos fazer bullying com os nerds. Ah, estou no colégio, vou fazer bullying com os nerds. Daqui a alguns anos, quando você estiver entrando numa empresa, você vai ver que aquele nerd, ele agora é o seu chefe. Bem interessante, né? Olha que importante, a opinião do chefe sobre você influencia diretamente a sua vida profissional. Preciso repetir. A opinião do seu superior influencia diretamente a sua vida profissional. Porque ele tem uma certa influência sobre a sua carreira. É ele que diz se você vai ser promovido ou não, se você vai ser dispensado ou não, se você entra na lista de corte por causa da pandemia. Ou seja, então não é ser puxa-saco, liderar para cima é ajudar o seu chefe e vira uma moeda de troca. Em algum momento vem o reconhecimento. Ok? Tá. E aí, para terminar, se nenhuma dessas dicas funcionou, aí eu tenho um lema que é o seguinte. Quando você acha que está num barco furado, sabe barco furado? Tem um furo no barco, ele está afundando.
Ah, o meu emprego, a minha empresa lá é um barco furado, eu estou num barco furado. Eu digo para você que você tem só duas opções. A primeira, pega um baldinho e ajuda a tirar água. Porque está entrando, o barco está furado, está entrando água. Então você pega um baldinho e ajuda a tirar água. Porque se você ficar de braço cruzado reclamando, o seu peso vai fazer o barco afundar mais rápido. Agora, se você acha que isso não vai funcionar, pula no mar e procura outro barco. Não adianta você ficar lá. Eu às vezes escuto, eu estou 10 anos, 15 anos, assim, essa empresa é uma porcaria, isso é muito ruim. E não sai. E não sai. E não procura outro barco e não tem uma atitude positiva. Né? Então, se o barco está furado, pega um baldinho e ajuda a tirar a água, tá? Porque se você cruzar os braços, o seu peso vai ajudar a afundar mais rápido, ok? E veja, existe uma coisa, inclusive dito aí pelo Lucas, né, que é o parceiro aqui desse projeto, falamos também na reunião, ele falou, Sérgio, eu estou vendo uma onda aí, um monte de gente falando que está pedindo demissão do chefe, né? E é isso mesmo, gente. A maioria das pessoas, eu já falo isso há mais de 15 anos, a maioria das pessoas não pede demissão da empresa, pede demissão do chefe, porque o chefe é ruim, né? Ok, mas você tem a segunda alternativa, pega o baldinho, lidera para cima e faz esse chefe melhorar. É possível isso acontecer, ok? Bom, como é de praxe na nossa live, esse era o conteúdo que eu tinha a passar para vocês, e eu vou só fazer um resumão aqui. Então, eu comecei explicando que o líder ele defende os direitos tanto da equipe quanto da empresa. E o líder precisa ser esperto, inteligente, entender e fazer a equipe entender que, em primeiro lugar, as necessidades da empresa. Segundo Spock, o direito de muitos se sobrepõe ao direito de um só. Em primeiro lugar, as necessidades da empresa. A hora que a empresa está bem, sadia, ela consegue ajudar as necessidades das equipes, ok? Liderar para cima é o mesmo que liderar para baixo, para os lados. É influenciar pessoas para obterem resultados. Desta maneira, o líder precisa agir com as técnicas de liderança. Ele precisa ter conhecimento do negócio, conhecimento da empresa, da estrutura, da hierarquia, conhecer seus superiores, conhecer a sua equipe e conhecer a si mesmo. Usa PNL, programação neurolinguística, tenta classificar o seu superior, se ele é auditivo, visual ou sinestésico. Se ele é visual, manda gráfico para ele, que foi o exemplo que deu certo comigo, que eu falei aqui para vocês. Manda um gráfico colorido que ele vai gostar. Se ele é visual, vai explodir no cérebro dele. Se ele é sinestésico, chama ele para almoçar. Paga o almoço dele, leva num restaurante bacana e ali, a hora que ele estiver satisfeito, ele vai abrir os ouvidos e ele vai te escutar, não só ouvir. Quando você apontar um problema, aponte pelo menos uma ou duas sugestões de solução, porque apontar problema é fácil. Levar problema para cima é fácil. Então já leva a solução. Ajuda muito nessa relação, tá? Tente ofertar o que ele quer e entregar o que ele precisa. E deixe que ele tenha as ideias. Se você conseguir ir dando alguns inputs na conversa, deixe ele ter a ideia. Porque se a ideia foi dele, vai ser implantada mais rápido. E no final das contas, o que você queria é que aquele procedimento fosse implantado. Você não está ali para ganhar aplausos e nem ter direitos autorais da ideia. Você quer melhorar a situação para a sua equipe, não é isso? Então, não tem nenhum problema que ele tenha ideia. Seja oportuno, não fique enchendo o saco. E por outro lado, não tenha medo de ser rotulado de puxa-saco, de baba-ovo. Você vai liderar para cima, vai ajudar o seu chefe. E ele vai reconhecer isso em algum momento. Isso vai refletir em você e na sua equipe. A opinião do chefe influencia muito a sua vida profissional. Ele tem alguns poderes, ele pode sim ajudar ou atrapalhar o seu desenvolvimento profissional. E por último, se você acha que não dá, o barco está furado e não adianta ficar tirando água do baldinho, pula no mar e procura um outro barco, ok? Gente, essa live vai ficar gravada. Quem chegou depois ou quem não teve a oportunidade e quem quiser também, compartilha, divulga para as pessoas assistirem se vocês acharem que o conteúdo foi bacana, ok? Muito obrigado, boa noite e até a próxima.